Então a gente continua a nossa 15ª aula de mecânica dos fluidos e nessa aula nós vamos fazer a aplicação do teorema de Reynolds para energia. Então, aqui no nessa aula, nossa grandeza específica vai ser a energia total do sistema, tá? Relembrando aqui o teorema de Reynolds, né? O teorema de Reynolds fala que a variação da grandeza extensiva no tempo do sistema é igual à variação temporal no volume de controle dessa grandeza extensiva, né? Se a gente fizer lembrar isso aqui, N é a grandeza extensiva dividido pela massa, e essa integral ρ dV vai ser massa. Então, o que eu tenho aqui é a variação temporal da grandeza extensiva no volume de controle, mais o fruto VdA, tá? Nós vamos aplicar fazendo E não igual energia, tá? E Eninho vai ser, vamos chamar aqui de Ezinho, que é energia por unidade de massa, tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui é o seguinte: a variação total de dt do sistema, da energia no sistema é igual a d dt, variação temporal, da energia por unidade de massa no volume de controle, ρ e dV, mais o fluxo na superfície de controle de ρ e v dA. Ok? Ok? Agora, nós vamos analisar termo a termo para saber quem é cada parcela disso aqui. O primeiro que nós vamos analisar é o termo lagrangiano. Olha, da primeira lei da termodinâmica, a variação total da energia no tempo pode ser escrito como a variação da quantidade de calor no tempo menos a variação de trabalho no tempo. Olha, para aqui na mecânica dos fluidos, esse termo relacionado ao calor, ah, ele vai ser negligenciado, pelo menos nesse primeiro momento. Isso porque nós não vamos considerar aqui a troca de calor no sistema, tá? Se houvesse troca de calor, aqui entrariam os termos de convecção, advecção, etc, tá? Mas nós vamos olhar melhor para esse termo aqui do trabalho. Quais trabalhos nós vamos considerar aqui no nosso problema? Uma coisa que é importante a gente ter em conta é o seguinte, olha, para eu saber quais trabalhos eu vou considerar, eu preciso saber quais forças atuam nesse sistema. Então, nós poderíamos considerar, por exemplo, forças de pressão, que nós já vimos que é uma das forças atuantes, né? Forças de pressão, forças viscosas. E aqui vai entrar um outro tipo de trabalho que nós não tínhamos visto ainda, que são os trabalhos realizados por eixos, por exemplo, bombas, turbinas, etc. Tá? Então nós vamos considerar essas três forças. Por que nós não vamos considerar a força da gravidade? Ela vai entrar aqui na energia por unidade de massa. Então, por enquanto nós vamos considerar essas três forças. Olha, a força de pressão ela é uma força perpendicular a, a superfície de controle, né? Então eu poderia escrever a força de pressão como PdA. Mas eu preciso que seja P na direção, né? Na direção aqui do vetor dA. Por isso que a gente vai fazer essa projeção igualzinho nós fazemos com a velocidade aqui na parcela de fluxo, tá? Então eu poderia escrever que a força de pressão é a integral de PdA. E a gente sabe que força vezes velocidade me dá uma parcela de trabalho. Então eu poderia escrever isso aqui como integral de P que multiplica VdA. Igualzinho eu tenho
a parcela de fluxo aqui em cima. Isso aqui na superfície de controle. As forças viscosas, elas também são uma tensão vezes velocidade vezes a área, mas não é a área da superfície de controle, é a área de contato da tensão. Então, isso aqui pode ser escrito como a integral da tensão viscosa vezes um dA, vamos chamar de DAS, que é essa superfície onde o fluido tem contato nessa distribuição de tensões, fazendo com que exista de fato essa força. E aí, para dar trabalho, para ser o trabalho, te multiplica pela velocidade do escoamento. Tal V dA S. Vejam que são áreas diferentes aqui, tá? Finalmente, os de eixo a gente não vai abrir aqui agora, mas eu teria o trabalho do eixo de bomba, trabalho do eixo de turbina. Eu vou chamar tudo trabalho de eixo, eu vou chamar isso aqui de WE, tá? Então, o que é substituindo essas três parcelas é o seguinte, que a variação total da energia em relação ao tempo no sistema é igual à variação da quantidade de calor no tempo menos o trabalho. Mas o trabalho a gente já viu que é o trabalho das forças de eixo. Então, integral de PVDA na superfície de controle, mais a integral de tal VDAS, né? Esse que são as superfícies onde atua a tensão. E isso é igual a d dt da integral do volume de controle de ρ e dv mais a integral no volume no superfície de controle de ρ e v dA. Agora, quem é essa energia por unidade de massa? Quem é esse Ezinho? Esse Ezinho são todas as energias que atuam no sistema. Por exemplo, gravitacional, poderia ser energia cinética, a energia interna. E eu vou chamar aqui de outras, todas as outras energias que a gente não vai considerar. No nosso problema, a gente vai considerar só essas três. Mas aqui eu poderia ter ainda eletromag, né, de eletromagnética, nuclear e por aí vai, tá? Nós vamos considerar só essas daqui. Olha, energia gravitacional é MGH, MGZ, né? Então aqui eu posso escrever como GZ, porque é energia por unidade de massa. Energia cinética V quadrado sobre 2. Energia interna a gente vai chamar de U, ok? Então o que a gente tem aqui agora, substituindo essas variáveis, é a seguinte, olha, que dq dt menos dWe, ou seja, o trabalho da força de eixo, menos integral na superfície de controle de PVDA, mais a integral, perdão, aqui é menos, né? Menos a integral de tal VDAS vai ser igual a quem? A ddt da integral de GZ mais V quadrado sobre 2 mais U ρ dV mais o fluxo na superfície de controle de quem? De GZ mais V ao quadrado sobre 2 mais U ρ V dA. Vejam só, como essa parcela aqui da pressão também trabalha com fluxo na superfície de controle, eu posso passar ela lá para o termo aqui da superfície de controle. Então, eu vou reescrever essa equação, agora já na forma mais final, dq dt menos dwe
dt menos integral de tal v das vai ser igual a d dt de gz, ou seja, energia gravitacional por unidade de massa, mais energia cinética por unidade de massa, mais energia interna por unidade de massa, vezes ρ dV, mais a integral de gz mais v quadrado sobre 2 mais u, e aí eu vou passar, olha, esse p vai passar para cá. Como todo mundo está multiplicando por ρ, eu vou passar como p sobre ρ, tá? Deixa eu arrumar esse ρ porque está parecendo um p. Então aqui é p sobre ρ. Só tá sobre ρ porque todo mundo ali estava multiplicando ρ, tá? Então aqui, fecha parênteses, ρ, v, dA. E essa é a nossa equação de energia. Agora eu só vou fazer um arranjo aqui, olha, para vocês verem o seguinte. Lá dos conceitos de termodinâmica também, a soma da energia interna mais P sobre ρ é a entalpia. Então isso aqui a gente vai chamar de Hzinho, entalpia. E o que a gente tem, finalmente, é essa equação completa, né? Olha, esse Q pontinho é variação temporal da quantidade. Esse Q pontinho é variação temporal da quantidade de calor, variação temporal da quantidade de calor, variação do trabalho das forças de eixo, variação das forças viscosas. Isso tem que ser igual à variação temporal no volume de controle da energia interna, mais V quadrado sobre 2, mais GZ, ρdV, mais a integral na superfície de controle, de ρ, em entalpia, lembrando que aqui a gente fez a seguinte soma, olha, U mais P sobre ρ, tá? Mais V quadrado sobre 2 mais G, VdA. Agora a gente vai fazer o seguinte, fazer as hipóteses que a gente sempre faz dos escoamentos. Então, escoamento permanente, fluido incompressível e escoamento uniforme na seção. Eu vou voltar aqui nesse slide só para a gente fazer já essas considerações. Quando eu falo de escoamento permanente, a gente já sabe que isso aqui é zero, né? Agora vai sobrar essa parcela do fluido, pelas hipóteses de fluido compressível e escoamento uniforme na seção, isso pode ser transformado numa somatória, tá? Então eu vou ter o seguinte, olha, que dq dt, lembrando que aqui em cima eu expressei como Q ponto, né? Porque essa notação física do ponto é a variação de uma grandeza no tempo. Então, dq dt menos esse trabalho da força de eixo, daqui a pouco a gente vai trabalhar, mas olha, dw dt. Aqui a gente vai fazer o seguinte: para a maior parte dos fluidos que a gente vai trabalhar, considerando a relação do princípio da aderência, a velocidade junto à parede é zero. Então, as tensões viscosas junto à parede são praticamente zero, praticamente nulas, né? Lembrando que o trabalho da força de tensão é essa integral tal VdA, e junto à parede essa velocidade é zero, então isso aqui é zero, tá? E ao integrar isso no escoamento, na maior parte dos nossos estudos a gente vai poder cancelar isso aqui. Então nós não vamos considerar daqui para frente as forças viscosas, tá? O que nós vamos ter aqui então é o seguinte: isso é igual a somatória de ρ que multiplica h mais v ao quadrado sobre 2 mais gz. Lembrando que esse h tem chapéu para a gente não confundir com outros parâmetros. Que multiplica v vezes a, tá? Que multiplica v vezes a. Pelas hipóteses que nós fizemos, v vezes a, pela equação da continuidade, pode ser chamado de vazão. Tá? Não vamos confundir esse quezão aqui de calor com esse quezão de vazão. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, duas seções, o que eu vou ter é o seguinte, olha. E aí nós vamos também desconsiderar a troca de calor, como eu já havia comentado
inicialmente. Então, se eu tiver duas seções aqui, por exemplo, uma tubulação com escoamento, e eu tenho ponto um aqui no meu volume de controle e o ponto 2. Então, tenho aqui as minhas superfícies de controle. Se eu aplico aquela equação, eu tenho o seguinte, olha, que menos dWe dt vai ser igual a ρ que entalpia em um mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, isso aqui negativo, né? Mais H2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. E tudo isso multiplicando Q, Q de vazão. Como é constante, eu posso dividir todo mundo por Q, né? Aí a gente tem o seguinte, se a gente dividir todo mundo aqui por G, nós vamos ter o seguinte, pela gravidade, nós vamos ter, aqui eu vou chamar essa parcela aqui de HB de bomba e HT de turbina, tá? E de turbina, tá? Isso vai ser igual a H2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 menos H1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 que multiplica ρ sobre G, tá? Agora, eu vou abrir H2 de novo. Isso aqui é U2 mais P2 sobre ρ. Isso aqui é U1 mais P1 sobre ρ, tá? Se eu divido de novo todo mundo por ρ, o que que eu tenho agora? Eu vou ter o seguinte, olha. Eu vou poder chegar na seguinte equação, que HB menos HT, aqui tudo negativo, né? É igual a U2 sobre G mais V mais P2 sobre ρg mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 menos U1 sobre G menos ρg menos V1 ao quadrado sobre 2G menos Z1, tá? Aqui nós vamos rearranjar da seguinte forma, olha, P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 menos P1 sobre gama mais, aqui tudo menos, né? Mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 mais U2 menos U1 sobre G mais HB menos HT. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui vai ser igual à variação da energia interna no sistema. Interna no sistema a gente vai chamar de H perdas, ou seja, as perdas de energia que ocorrem durante a, a minha distribuição do meu escoamento, tá? Vejam só, se eu ainda faço mais duas hipóteses aqui, ou seja, não há eixo e
o fluido é ideal, esses termos todos podem ser cancelados. E aí o que sobra? Sobra exatamente o que a gente conhece como equação de Bernoulli, tá? Com uma ressalva. Aqui a gente fez a hipótese de que o escoamento é uniforme na seção e a gente vai ter que fazer uma correção para esse escoamento uniforme na seção, que a gente vai ver no próximo vídeo como é que faz. Mas o mais interessante é o seguinte: quando eu aplico a equação de energia sobre as hipóteses que a gente já conhecia, sobre as hipóteses que a gente já conhece, escoamento permanente, fluido incompressível, escoamento uniforme na seção, e considero que não há trabalho de eixo e o fluido é ideal, eu chego nas mesmas relações lá da equação de Bernoulli, tá? Então é isso que a gente vai considerar. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco melhor como calcular cada um desses termos, tá bem? Mas para esse vídeo aqui o mais importante é chegar nessa mesma relação da equação de energia e da equação de Bernoulli. Tá bem? Então até o próximo vídeo.